Deuteronômio, capítulo 1, verso 36, diz: Porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Meus amados irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, ele está se referindo a Caleb, que ele perseverou em seguir ao Senhor. No capítulo 1 do livro de Deuteronômio, nós vemos Moisés dizendo o seu primeiro discurso na planície do Jordão, e ele conta a história de Israel. E a partir do verso 19, ele conta no momento que o povo chegou diante da terra que o Senhor prometeu. E ele fala ao povo que suba e possua a terra, que não temas. E no verso 26, a partir do verso 26, nós vemos algumas atitudes em Israel que nós também muitas vezes tomamos quando nós nos deparamos com algum problema, alguma dificuldade, algum dilema em nossa vida. O povo de Israel, ele viu durante todo aquele tempo a providência de Deus, a condução de Deus, como Deus conduziu eles no deserto, como Deus tirou do Egito, e mesmo assim, diante de um novo problema, eles tropeçam novamente e caem. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês de algo que nós não devemos fazer diante de uma dificuldade, de um problema, é se recusar a fazer a vontade de Deus. O verso 26 de Deuteronômio 1 diz o seguinte: Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor. Deus havia dito claramente para Israel, no verso 21, ele diz: sobe, possui. Então eles conheciam a vontade de Deus e se recusaram a fazer. Foram rebeldes à voz do Senhor. Outra coisa também que nós nos assemelhamos a eles, nós vemos no verso 27. O verso 27 diz: murmurastes nas vossas tendas. Então é um outro ponto que nós também tropeçamos diante de um problema em nossa vida. Nós murmuramos, como fizeram também o povo de Israel. E também no verso 27 ele continua dizendo: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito. Aqui nós vemos que Israel esqueceu de tudo que o Senhor já havia feito por eles. Deus havia tirado eles com mão forte do Egito, Deus abriu o mar vermelho para eles passar, eles presenciaram todos esses milagres, todas essas maravilhas, e mesmo assim esqueceram de tudo. Diante de uma terra desconhecida, diante de gigantes, eles esqueceram de tudo que o Senhor já fez. Então são esses os 3 pontos que nós podemos aprender com Israel. Eles se recusaram a fazer a vontade de Deus, eles murmuraram e esqueceram do que Deus já fez. Então, diante de um problema, diante de uma dificuldade, jamais se recuse a fazer a vontade de Deus. Não murmure e não esqueça do que Deus já fez por você. Pelo contrário, persevere em seguir ao Senhor. Persevere, continue com o Senhor, assim como fez Caleb, que nós vemos no verso 36. Porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Então esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe e que você viva esse dia para a glória de Deus.